A paz do Senhor Jesus, a todos que estão entrando aqui no canal. Hoje nós vamos ter uma conversa bacana sobre resiliência. Nós estamos aguardando aqui a entrada do pastor Elionai, da doutora Dedeia. Vamos aguardando um pouquinho. Oh, glória a Deus! Rapaz! Como é que vocês estão? Tudo bem, o senhor, Nessa pastor? quarentena aí? Pois é. Pois é, Glória estamos a aí, Deus. para a glória de Deus. Uma honra receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. Que bom. Pastor Lionai, nosso mestre aí de ensino, doutora Andréia. Dedeia, né, Dedeia, pra né? gente, é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Dedé. Nós vamos esperando um pouquinho, tem o pessoal chegando aí, ó. Se vocês Chegando, conhecerem, vamos pode mexer recebendo com o ele. pessoal. Eu digo A paz nisso. do Senhor, Luciene. Pastor Lionai, trabalhando de home office, Pois é, né? não é? Um pouquinho só. Hoje eu vi no jornal, o rapaz estava na praia lá e falou assim: você é o quê? Eu sou servidor público, o que você está fazendo? Estou em home office. Não Eu chego falei, a tanto, não chego a tanto. não é? Glória a Deus. Eu falo sempre pra Rapaz, ele que Luciene, Deus abençoe você. eu falo sempre para ele que ele tem um emprego, ele não trabalha. Aí, ó, é mulher, hein? Mulher conhece. E a pastora Angélica, cadê? A pastora Angélica tá ali indisposta um pouquinho. Ah, tá. Ah, sim. Não deve entrar aqui, não. Hoje não. Um abraço para ela. Tá. E ontem nós tivemos uma conversa com a pastora Rosana, mas Pois foi é, difícil estabelecer, hein? isso aí foi injusto, né? Colocar a gente para falar depois da pastora Rosana. Não, foi isso, não foi nada. Foi tranquilo. Claudiano e a Cacá aí, ó, chegando. Cacá Chegando, todo mundo Murilo. chegando. Flávia. Depois de uma live internacional ontem, É, né? Rapaz, mas vocês têm uma vantagem. A live da pastora Rosana foi de 10 em 10 segundos cortando. Eu vi. A de vocês não cortou momento nenhum. Cortar uma bênção. Ainda, vamos ver. Não é? Deus abençoe vocês, Claudiano, Cacá. Vamos falando amém aí, gente, para eu saber que vocês estão acordados, hein? E lá em Barriçai, com um frio desse, Tá todo mundo recolhido. não é? Aline, muito bem, Aline. Obrigada, Maria Amélia. Um beijo, nega. Olá, Deus abençoe, Maria Amélia. Mas me fala um pouquinho, o que vocês estão arrumando nessa quarentena, trabalhando normal? Eu continuo trabalhando normal, às vezes até mais, porque estou dando aula online, né, como professora. E aí tem todo um aparato também para dar aula online, e aí eu tive que me readaptar. Readaptar a casa da gente para conseguir fazer uma aula online dentro de casa, né? E aí tá bem esgotante até, sabe? Bem difícil. Falta essa comunicação, né? Essa interação com o aluno, mas o hospital a gente continua funcionando, a oncologia funcionando normalmente. A gente continua trabalhando todo dia. E na faculdade, assim, com aulas online. É mesmo, na faculdade estão tendo aulas online mesmo? Temos aulas online. Tá funcionando, sim, graças a Deus tá indo muito bem, assim, as aulas. Tá, a gente tá conseguindo um feedback bom, meio essa situação toda, mas tá dando para ir, mas realmente é muito trabalhoso. Ela tá trabalhando mais do que quando estava antes da pandemia, né? E trabalhar em casa só administrando isso aí. Jesus. Mas a gente também a gente tem visto, né? Os médicos estão sendo sugados, né? Neste momento. Nossa, né? Tem gente sendo remanejada para UTI. Eu conversei com uns colegas hoje, que é médico, ele virou e falou que é ortopedista,
e há muito tempo não trabalhava em CTI. Foi remanejado, porque ele é concursado. Aí mandaram ele para o CTI. Aí eu falei, Meu meu Deus. Deus. Eu falei, meu Deus. Vai lá, vai curar um pé quebrado lá no CTI, meu amigo. Vai ficar difícil, né? Eu sou paliativista, já falei, não me põe no CTI, isso não é o meu Não é? lugar. Meu Deus, né? A sua profissão ali, ela é bem diferente, né? Bem Bem especial, né, diferente. Débora? Fala pra gente um pouquinho do que você faz, velho. Para as pessoas Então, que estão entrando aí começarem a entender um pouquinho. eu sou oncologista, sou especialista em cuidados paliativos, que é uma especialidade que cuida de pacientes que têm uma doença terminal, uma doença incurável pela parte médica. E o nosso objetivo é qualidade e conforto nos últimos momentos de vida, nos últimos tempos de vida, né? Então, um paciente que já não tem mais probabilidade de cura, e eu trabalho com paciente oncológico especificamente, e aí a gente trabalha nessa condição de qualidade de vida enquanto há vida, né? Na sobrevida ali com qualidade, né? Exatamente. E como é que fica o lado espiritual nisso aí? Então, a nossa Como é que você lida espiritualidade, com a espiritualidade, ela está muito envolvida em todo o contexto da medicina, né? Acho que a tecnolatria do século XXI abandonou muito a questão da espiritualidade no seu contexto geral, né? A gente viu que século XXI foi um século de muita tecnologia e de muita... E o médico abandonou por si o cuidado físico mesmo, o cuidado humano do paciente, né? Então, o cuidado paliativo vem para resgatar isso, vem para resgatar o paciente como indivíduo, como um paciente como um todo, como um paciente como seu emocional, seu lado espiritual, seu lado social, né? Porque não adianta a gente viver bem fisicamente se a gente tem um problema social, por exemplo. Se você tem uma dívida, você vai sofrer no seu físico tanto quanto um paciente que está doente. Então, o cuidado paliativo veio exatamente para isso, veio para integrar o paciente como isso um é todo. novo, Dedé? Na verdade, já acontece há muito tempo, ele foi indicado como especialidade mesmo em 2008. Foi Uhum. pela Sociedade Médica Brasileira, pela AMB, foi considerado especialidade médica em 2009, eu acho, se não me engano. E aí, hoje em dia, é uma especialidade dentro da medicina. Porque eu sou pastor Leonai aí, você também já deve ter feito isso, fazer visitas e para falar de Deus, né, da esperança, né? E a gente sempre crê num milagre, né? A gente sempre crê num milagre. Quando a gente visita as pessoas, a gente ora e espera que Deus intervenha naquela situação, né? E isso a igreja já fazia há muito tempo, né? E agora a gente vê que os profissionais eles têm tido um cuidado muito grande com essa fase, né? Onde a medicina não está mais alcançando com medicamento para curar. Você já viu algum retorno assim de melhora tão significativa de que chegou a te dar muita esperança de mudança de quadro? Então, o paciente, quando chega e a gente faz uma reabilitação e uma reorganização do seu olhar, da sua vida, uma reorganização da família em vista do seu sofrimento, né? Em vista da sua dimensão de vida, da sua limitação, e a gente consegue colocar prazer dentro da limitação do paciente. Por exemplo, o paciente é acamado e o paciente não tem mais condição de andar, e a gente insere uma qualidade de vida ali dentro. Ele consegue assistir uma televisão, ele consegue conversar com os familiares. Então, de início, a gente tem uma melhora significativa da qualidade de vida, porque a vida é muito mais do que carro na garagem, do que casa própria, do que andar, por exemplo. Então, a vida tem muito mais significado, né? Então, quando a gente vê um paciente nessa situação, a gente vê que a gente não precisa de muito, né? É verdade. E esse Covid está vindo para nos dizer isso, né? Ver de perto a nossa finitude, né? Trazer isso bem de perto,
essa questão de que nós Das somos limitações, né? vulneráveis, de que nós somos vulneráveis e que nós estamos em situações vulneráveis a todo momento, né? Então, que a gente pode, a qualquer momento, ir, né? E aí, quando a gente vê isso de perto e a gente tem um paciente que tem uma doença, mudar esse olhar a respeito da vida faz dele muito melhor, né? Então acho que essa questão do Covid veio muito para a gente repensar na nossa vida, repensar no que é realmente o nosso sentido de vida. Porque espiritualidade é isso, né? Espiritualidade é muito além de religião, né? Espiritualidade é o sentido da sua vida, né? Então, que sentido que você tem na sua vida, né? É claro que a religião nos ajuda, é o caminho para a gente alcançar a nossa espiritualidade, né? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente não quer um dogma, uma liturgia, a gente quer ampliar nossos olhares, né? Ampliar, entender que a espiritualidade é muito além do que uma religião, né? Do que muito além um simples ato de ir na igreja, né? Então, vai além do templo, né? vai além do templo. Então, essa espiritualidade que a gente tem que buscar hoje, né? De perceber que o sentido da nossa vida é a presença de Jesus, é a presença de Deus, né? Que Deus é o nosso sentido de vida, que não é nossa casa, não é nosso dinheiro, não são as nossas... Não é o que a gente tem, não é o que é comprável, né? Eu falo sempre, o que compra, a gente não compra, né? Então, o que tem valor, a gente não compra, né? No final da vida... Tem gente que acha que muita coisa está na Bíblia, né? Tem uma frase que fala, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia. Mas a gente sabe que muitas vezes a dor, ela faz a pessoa... Ela traz... de Deus, né? O sofrimento, ele vem para isso, né? Para nos aperfeiçoar mesmo. Eu acho que até mesmo para a gente alcançar a nossa vida eterna, sabe? Para a gente melhorar como vida cristã, melhorar como seres humanos. Então, o sofrimento é permitido, é permissível e é realmente para melhorar a gente como ser humano, para melhorar a gente na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus, né? Porque o nosso objetivo é o céu. Como você falou, muitas vezes a gente fala muito de milagre, fala muito de cura, né? E a gente perde a noção de que isso aqui é só uma passagem, né? A gente está aqui, na verdade, para alcançar o reino dos céus, né? Então, a nossa vida aqui é só para a gente conseguir chegar lá, né? E, como disse meu marido, ouvir, né? Como você falou esses dias, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, né? Então, a gente tem que ouvir, querer ouvir isso, né? Um dia. E às vezes, a pessoa no cuidado paliativo, ela fica muito mais sensível, né? E eu acho que essa pandemia também trouxe essa sensibilidade pra gente, né? E é momento da gente refletir mesmo do que é a nossa vida, o que a gente está fazendo dela, né? E qual que é o nosso sentido de vida, por que a gente está aqui, né? E por que a grande questão é realmente a nossa vida eterna, né? A presença de Deus, é a presença do amor nos nossos relacionamentos, né? Isso é muito importante. Eu ouvi uma frase, né? Oi, pode falar, pastor. Eu acho que a pandemia ela acabou trazendo esse lado bom, né? Você olhar por esse prisma, da gente sair um pouco da correria, do horizontal, do materialismo, para a gente poder enxergar o outro lado, o lado espiritual. A gente sempre diz assim, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, minha vida é corrida, tenho que correr atrás das coisas. E agora, o que nós vamos falar? Né? Tirando a minha digníssima, que está trabalhando mais ainda, mas 90% da população está como eu, está como você. Né? Que a gente está trabalhando. Menos, não, né? Brincadeira. Menos. Então, a gente está tendo um tempo para a gente poder dedicar ao vertical. Olhar para cima, né? A gente estava brincando sobre esse dia, né? O que você quer, o que você anseia? Eu falei, não, eu anseio que Deus, na hora que eu partir, diga, né?
vinde a mim, benditos do meu Pai, né? Da qual ele preparou as suas moradas. Então, eu acho que esse é um momento ímpar na história da humanidade. É um momento que, se Jesus voltar no final dessa pandemia, ninguém vai poder dizer, eu não tive tempo, eu fui pego de surpresa. Né? Então, aí a gente vai cumprir aquilo que Deus falou do fim dos tempos. Quem tiver limpo vai limpar mais, mas quem tiver sujo vai acabar sujando mais. Deus está fazendo o mundo todo parar como se estiver no cuidado paliativo, né? Isso. Exatamente. Todo mundo está parado numa maca de hospital, em comparação, gente. É uma oportunidade de buscar. Uma finitude à porta, né? Aí que vem o nosso tema, né, de resiliência, né? Como é que você... Como que a gente vai fazer? Então, eu gosto muito desse tema de resiliência, porque muita gente hoje tatua resiliência, fala-se muito em resiliência e a pessoa não tem menor noção do que é, né? Pois é. Explica pra gente é moda hoje resiliência e que... Um beijo aí para minha mãe, para a Wilza que está entrando. Um beijo aí para meus alunos que estão aí, Eliamar. Mas resiliência... Aí, ó, a pastora Angélica chegou aí, ó. Dedé, eu entrei... Ei, pastora, sua bênção. Ai, Deus te abençoe. Eu entrei rapidinho para falar, né, dar boa noite para vocês, dizer que é uma honra, né, poder ouvir vocês nessa noite, aprender com vocês dois, né, que Deus abençoe, que vocês sejam um canal de bênçãos nas nossas vidas, e eu creio nisso. Né? Fico muito feliz, porque eu sei que para a Dedéia, né, tá esse horário. É um desafio. Estar numa live é um desafio. É verdade. Eu quero te agradecer, sabe? Agradecer porque o seu carinho, seu e do pastor Elioenite, está aqui com a gente. Nessa semana nós fizemos esse propósito de estar aqui. Só Deus sabe as guerras que a gente trava para poder, né, estar de frente. E estamos aqui para receber. É uma honra ter vocês aqui com a gente. A paz, pastor Júnior. Que honra ter o senhor aqui presente. Mas, Angélica, eu achei muito injusto, entendeu? Você colocar a gente para falar depois da pastora Rosana. Entendeu? Então, assim, ontem eu tive vontade de te ligar e falar, olha, eu desisto, tá? Porque foi injusto mesmo essa questão. Pastora Rosana ontem. Você não sabe como você me abençoou ontem com a sua postagem no Instagram. Meu Deus. Na verdade, as suas postagens elas já são pregações para nós, né? Aulas então, da vida que eu coloco, né? Aulas da vida. Aquilo ali é vida real. Vida real. Pastor Paulo, pastor Júnior, Deus abençoe. Pastor Paulo, Indiara, minha amiga. Que bom ter você aqui. Então, como a gente estava falando, né? Resiliência hoje é uma coisa muito... que se fala muito, em que as pessoas hoje tatuam muito isso e muitas vezes não sabem mesmo o valor, né? Do que... o significado realmente de uma resiliência. E o significado de resiliência é bem bacana, que ele vem da física, né? Que é a capacidade de um corpo de voltar ao normal depois de um trauma, né? Então, é um conceito que vem da física, né? E realmente a resiliência é a capacidade de a gente dar a volta por cima, né? De enfrentar situações e problemas e se reerguer depois, né? E o sofrimento que a gente tem durante a vida pode ser pequenos sofrimentos, mas a gente tem que ter resiliência para vencer cada um deles. É claro que diante de um luto, de uma perda, de uma morte, a resiliência é muito maior, né? A força que a gente tem que ter é muito maior. Mas nós passamos por pequenos problemas diariamente e que precisam da gente ser resiliente naquele momento, de enfrentar aquela situação, né? Então, ser resiliente é isso, é capaz de você virar e dar a volta por cima, enfrentar o problema. Eu falo sempre, segura o jacaré pela cabeça e vamos nós, né? Nós tivemos aqui um grande desafio de resiliência, foi o diagnóstico do Álvaro de autismo, todo mundo sabe, e enfrentando, há dias de luto, há dias de choro, né? Porque nenhum sofrimento
em um momento traz felicidade, né? Mas o sofrimento nos ajuda a aprender a lidar com a vida e aprender a ser melhor, né? E até mesmo espiritualmente, não só mesmo como pessoa, mas espiritualmente mais sensível à voz de Deus, né? Eu falo sempre, afina os meus ouvidos, ó Deus, a tua voz, né? E isso é a resiliência, é o enfrentamento de uma situação difícil, né? Então, cabe a nós, assim, buscarmos isso. E é interessante a gente ver que o resiliente, ele já tem algumas características próprias de si, né? Ele já é uma pessoa com espiritualidade, então ele já tem uma base, mas é preciso que nós, como igreja, incentive o que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, a levantá-lo, né? Então, faz parte da nossa comunidade cristã trazer essa pessoa junto com a gente. Nenhuma pessoa que está com problema consegue vencer ele sozinho, né? É importante que tenha isso. É importante a religião até mesmo. Nem falo de espiritualidade, mas eu falo até de religião agora, de comunidade, né? Porque quando a gente tem a mesma fé, quando a gente professa a mesma fé, a nossa intimidade, o nosso acordo para chegarmos diante da nossa espiritualidade é o mesmo. E muitas vezes isso é uma ajuda muito significativa, né? Então, eu vejo que a espiritualidade vem nesse sentido da resiliência, a religião vem nesse sentido de trazer a pessoa de volta, né? Como diz o nosso pastor Arnolfo, depressão é realmente um buraco. E a gente cava para baixo. Se a gente não tiver alguém para virar a gente, para a gente cavar para cima e sair daquela situação, vai ser muito mais difícil. E a espiritualidade ajuda a sair, né? A espiritualidade ajuda a gente a melhorar, né? E a perceber que tem alguém muito mais forte do que a gente, né? Então, é a nossa força num ser divino que é muito mais forte do que a gente. E com isso a gente consegue sair daquele problema, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Né? Eu estava lembrando, pastor Leonardo, pastor André, estava lembrando daquela frase que Jesus fala: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu estava assim, mas sedes resilientes. Resilientes. Porque eu venci. Eu venci, você também vai vencer, né? Eu estava então, agora... Tem a capacidade para superar, para se adaptar, se transformar, né? Se adaptar, se transformar, se mudar mesmo. Porque é importante isso, a mudança que acontece dentro da gente. Nada vem por acaso, né? Eu acho que Deus nos manda provas, até mesmo para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer como pessoa, para a gente alcançar o reino mesmo. Né? Eu falo de reino de Deus mesmo, para a gente alcançar o céu, né? E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente veio, né? E é para isso que serve a nossa vida, né? Para que a gente possa alcançar níveis mais profundos, né? O que você ia falar, amiga? Interessante, agora você citou a Bíblia e eu lembrei, até preparei aqui, né? Minha esposa falou: você vai fazer um estudo bíblico lá? Eu ia falar sobre José, né? Que José... Não, eu vou mostrar, gente, olha só. Ele tem um estudo aqui, entendeu? Tá tudo escrito, olha, tem estudo bíblico. Aí, pronto, tesouro escondido. Um beijo. Botei o curso lá terça-feira. Olha, ele montou um estudo. Eu falei, olha, isso aqui não vai ser assim, não vai ter nada disso. Eu acho que você deve falar, entendeu? A gente tem que falar, ué. A Bíblia nos manda ser resiliente, pastor Leonardo. Isso. Não, mas aí é bom, porque... você, mesmo que eu não consiga falar nada, quer dizer, mas eu já fui resiliente, já aprendi isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu preparei um monte de coisa aqui de José, mas veio à minha mente agora, né, a vida de uma outra pessoa que também teve uma resiliência tremenda, que foi Mardoqueu. Só penso em Jó. Em Jó, né? Pois é, mas eu pensei agora em Mardoqueu, que foi um exemplo para nós, porque ele era o tio de Esther, né? Da rainha Esther. Então, quando veio aquela ordem de matar todos os judeus, Mardoqueu, ele se cobriu de cinza, ele sentou à porta da cidade, e ele chorou, e ele ficou ali resiliente por 5 anos, a Bíblia diz. Depois de 5 anos, Deus virou a história.
dos judeus. E a gente sabe o final, que aquele homem que havia planejado aquilo, que construiu uma forca para Mardoqueu ser enforcado, ele mesmo foi enforcado naquela forca, porque Mardoqueu não chutou o pau da barraca. Mardoqueu não jogou para o alto as coisas, não desistiu, não chamou a rainha Esther e falou, vamos fugir, vamos embora. Não, vamos fugir não, vamos ser resilientes. E ele tinha confiança em Deus. Deus é maior. Em 5 anos, Deus virou aquela história. Não foi em 5 dias e nem em 5 meses. Eles tiveram que ser residentes 5 anos. Então, na nossa vida, algumas situações, pastor Fabiano, elas demoram. E aí a nossa resiliência ela é testada. Se a gente vai permanecer com os nossos princípios, se a gente vai permanecer com a nossa fé, porque a resiliência é uma ordem bíblica. Em Hebreus 10:38 diz assim, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, Deus diz que não tem mais prazer naquela pessoa. Minha alma não tem mais prazer nele. A alma, ou seja, de Deus. Então, é uma ordem bíblica a resiliência. Não é a pessoa acha que vai entrar pela fé, pela religião, e todas as coisas vão resolver. Tem que entrar pela espiritualidade, com algo mais profundo. Que aí você vai ter a raiz. Crente chora, né? Crente chora, crente adoece. Isso. Né? O crente ele tem que ser como a palmeira, a resiliência da palmeira, que vem um vento muito forte, ela dobra, mas depois ela volta. Tio Mário! Manda beijo pra tia Débora. O Álvaro tá lá na casa do tio Mário Deve hoje. estar assistindo lá agora, gente. Daqui a pouco ele começa a colocar as coisas. Ô, Dedéia, a irmã Lazi tá mandando um oi pra vocês aqui pelo Facebook. Manda um beijo pra irmã Lazi. Eu chamo ela de irmã Lazi. Eu, como médica, chamo ela de irmã Lazix. Lazix. Eu abraço a irmã Lazi, para você não abraçar a irmã Lazi, eu não vou pro céu. Abraço da salvação. Exatamente. Minha mãe também está te assistindo aí, Angélica. Ela tá aí? Ela tá aqui? Eu amo vontade de receber um beijo seu. Mambeira, eu te amo muito. Muito. Eu amo muito a sua mãe. Eu acho que é difícil achar alguém que não ame, né? Pastor Paulo, você aí cheio da palavra de Deus, hein? Tô vendo aí. Pastor Paulo já tá desenrolando o manto ali. O pastor Paulo tá doido pra falar, sabe? Tá desenrolando o manto ali. Ele adora, entendeu? Calma, vai chegar a tua vez de novo. Pastor Paulo. A live dele... Olha lá o Álvaro. Oi, mamãe e papai. Um beijo, Álvaro. Ai, ele tá assistindo, que lindo, gente. Álvaro, lá, irmã Vera. Agora que eu vi, irmã Vera. Irmã Vera. Te amamos, irmã Vera. Eu te amo muito, muito. A irmã Vera é minha mãe do coração. Tão bom essa proximidade de novo, né? Assim, de nos revermos e conversarmos novamente. O que a gente achou assim, interessante na live? Ontem a gente estava conversando até no grupo que a gente tem do WhatsApp lá da igreja de Varriçais. É que ela aproxima, é como se você estivesse realmente próximo das pessoas que você vai ver vizinho, né? Você vai olhando o nome, você vai se sentindo perto daquela pessoa. E isso, gente, é muito legal. É muito bom. É verdade. Ela está mandando beijo para a vovó também. Uau. Eu tenho uma pergunta. A gente tem limite para a resiliência? Porque eu estou lembrando de uma palavra de Deus que diz que nós não seríamos provados ou tentados além do limite das nossas forças, diz a palavra, né? Se a gente poder transferir isso um pouquinho, a gente não vai ser afligido além daquilo que a gente pode suportar. Então, o resiliente, ele pode sair dessa situação de aflição com fé. Isso vai depender muito da pessoa, né? Que vai querer ou não, porque o resiliente ele tem que querer sair daquela situação, né? Primeira coisa, o resiliente ele tem que buscar o livramento daquela situação. Porque se o resiliente não quiser, se a pessoa que está com sofrimento, não falo resiliente, né? A pessoa que está com aquele sofrimento, ele não quiser ajuda e ele não quiser sair daquele trauma, daquele sofrimento, ele vai continuar, né? Então, depende muito da vontade da pessoa, de querer enfrentar a situação, né? E viver aquele luto, porque muitas vezes, mesmo que seja um diagnóstico, às vezes, né? Como foi o meu caso, foi um diagnóstico. Eu vivi aquele luto, eu vivi aquela perda, e depois eu enfrentei
de maneira tentando ser resiliente, né? Então, assim, se eu quisesse ficar lá atrás, eu estaria lá atrás ainda hoje, sofrendo, penando, me questionando, me autolamuriando, entendeu? Então, assim, depende muito de quem quer, né? Se você quiser mudar, se você quiser melhorar, você tem tudo. Deus te ampara para isso, né? É o A que a palavra de igreja Deus, ampara para né? isso. A palavra de Deus, Isaías diz: se você quiser e me ouvir, comerá Tem o que melhor dessa ouvir. terra. Então tem que querer. Exatamente. Tem que O Não querer. Dedé, basta ouvir, né? Tem que só ouvir. a resiliência, ela seria então uma atitude. Uma atitude. Você quer, e assim, você não, na verdade, aquela dor vai continuar existindo, né? Uhum. Como assim? Você perdeu um ente querido. Vamos dar um exemplo. Você perdeu um ente querido e você está triste, em luto por aquilo, e você não sabe como voltar à sua vida. Então, existe o luto, existe o choro, existe o seu momento, e aí vem o aspecto de você conseguir superar aquela adversidade, que aí vem o levantamento da resiliência, né? O posicionamento, né? Tipo, eu sei que eu perdi, aquilo dói, mas eu preciso de voltar a viver, eu preciso de voltar a trabalhar, eu preciso de voltar com os meus amigos, eu preciso de voltar à minha igreja, eu preciso de voltar ao meu trabalho. Então, assim, eu preciso de voltar a ser quem eu era. Independente, é claro, a dor que a pessoa teve de perder aquela pessoa vai continuar, né? Mas mesmo assim, ela vai voltar às suas atividades, ela vai conseguir superar as situações, né? Ela vai olhar para aquela situação não com tanto medo e não com tanto pânico daquilo, e não com tanta tristeza, né? É claro que dias vão ter vontade de chorar, né? Dias memoriais, né? Isso é pertinente ao ser humano, né? Só que aquilo não vai trazer aquela depressão novamente, entendeu? Não vai, eu hoje estou depressiva de novo porque realmente eu perdi aquilo. Não, você vai lembrar até mesmo com tristeza, mas você vai entender que aquilo passou, que aquilo você conseguiu voltar, entendeu? Então, na verdade, a dor da perda, a dor do luto, mesmo diante de um diagnóstico, né? Eu sei que meu filho é autista e ele vai continuar sendo autista o resto da vida, né? Hoje eu não sinto aquela dor que eu sentia antes dele ser autista. É claro que quando se fala, às vezes, em autismo, eu fico um pouco, assim, meio triste, né? E depois passa, aquele choro, aquele lamento já não existe mais, né? Vai ser pro resto da minha vida? Vai, né? É uma coisa que eu vou ter que enfrentar ao longo de toda a minha vida. Mas eu voltei meu trabalho, eu trouxe isso, levanto hoje como uma bandeira, né? Então, são coisas que a gente consegue fazer. E hoje eu ajudo outras pessoas através desse diagnóstico. Eu melhorei como a minha espiritualidade, eu melhorei como pessoa. Então, isso tudo foi a resiliência que meu filho trouxe para mim. Então, hoje, o autismo para mim seria uma bênção. É claro que quando às vezes se fala em alguma coisa de autismo, eu fico triste. E às vezes eu, por exemplo, não consigo nem ler um artigo de autismo. Quando me perguntam sobre autismo, às vezes eu nem sei a resposta. Porque eu não estudo autismo, eu sou a médica, eu sou a mãe do Álvaro. Eu não sou médica do Álvaro. Então, me dói às vezes, mas eu não entro em depressão por causa disso mais. Eu já consegui superar aquilo, né? Então, já não é mais uma coisa que me doa Você tanto. tocou numa situação bastante interessante, Dedé, a questão da depressão. Tem gente que entra na caverna, mas não consegue sair Não dela consegue sozinho, sair. né? Não consegue ser resiliente, porque a depressão ela atinge níveis muito profundos, né? Nesses estágios, não tem como ser resiliente. Eu acho que a pessoa, como você colocou, tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. E Tem que querer, né? Querer ajuda. querer ajuda, né? E assim, escutar as pessoas, né? Falar. O muito importante para a gente se tornar resiliente é a gente falar da nossa dor, expressar. E ter alguém que nos escute, né? Então, eu falo muito. Hoje em dia tem muito
muita aula sobre oratória, né? Agora, escutatória que eu tô achando que eu quero um curso, entendeu? A escutatória. Porque escutar é muito difícil, né? Então, os Eu não sei como é que Jesus pastores... falava para a multidão. Explica para a gente, pastor Leandro. Como é que conseguia? Pois Na é. multidão você não consegue nem ter ouvido. Porque era Deus, né? Só porque Só. era Deus, né? É. Deus. Então, vocês aí como pastores estão acostumados com esse ouvido de escuta, né? Mas muita gente não está, né? Então, e às vezes o próprio familiar... Oi, pastor? E até para a gente também. O ouvir também é um aprendizado. O ouvir é um aprendizado. E melhora muito a gente também, né? Então, o curso de escutatória seria uma boa para a gente. Né? Escutatória. E Isso aí, essa vamos anotar questão esse negócio. da resiliência, você falando que hoje você consegue ajudar outras pessoas. E a gente vê ao longo da Bíblia várias histórias de pessoas que passaram por deserto, né, por situações difíceis, Jó, José e tantos outros. E eles conseguiram nos atingir hoje. Né? A resiliência deles nos atinge, nos faz ser melhor. Né? Da mesma forma que você compartilhou. Hoje, você alcança pessoas que você não alcançaria. Não alcançaria se eu não tivesse. Isso. Não é verdade? Então, o deserto, ele tem um propósito maior. Isso que eu ia falar, essa palavra que eu ia acabar de falar. A gente tem que entender o propósito da situação que está acontecendo na nossa vida, que nos está fazendo crescer. Então, quando a gente para pensar que não é uma fatalidade da vida que aconteceu com a gente, então não foi uma fatalidade, foi um propósito. Então, desde o momento que eu entendi que foi um propósito, que não foi uma fatalidade, então foi um propósito eu receber uma má notícia. Então, quando eu tenho um propósito, aí sim eu consigo alcançar uma resiliência muito mais forte, né? Porque o propósito é diferente, né? Da fatalidade, por exemplo. Você encara como fatalidade, você vai ficar naquela depressão o resto da vida, né? Então, você vai ficar entendendo, tentando se justificar, tentando justificar os meios e você não vai achar, né? Fazer as perguntas certas às vezes, né? Porque às vezes a gente fica fazendo a pergunta errada, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente para quê, né? Aonde eu vou chegar com isso? Qual que é o propósito disso na minha vida, né? Eu estava lendo hoje, pastores, um pouquinho sobre José, que dizia isso, que ele lá no Egito, passando tudo aquilo que ele passou, foi uma permissão de Deus para o crescimento, para ele ser resiliente. Porque se ele não vai para lá, o que aconteceu? Ele já era o queridinho do papai, né? De Jacó. Jacó, a túnica bonita, aquela coisa toda. Ele seria o quê? Um filho mimado. Mas quando ele teve que passar por que ele passou, ele se tornou o grande José. Né? A Janaína está falando aqui que não é fácil. A Janaína está falando aqui que não é fácil aceitar os propósitos de Deus, mas às vezes não estamos preparados. Na verdade, você entender o propósito de Deus é um processo. Não é assim que você vai acordar resiliente. Né? Hoje eu dormi triste, eu vou acordar resiliente. Não é. Isso é um processo. Né? E às vezes um processo de ajuda com a comunidade, mas muitas vezes sozinho. Né? Eu trouxe até uma palavra, um versículo, que é na Bíblia, a mensagem do pastor Peterson, que fala lá em Mateus 6, que fala assim, é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolados, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro de atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. Então, tem momento que a gente precisa desse quarto, né? E de ficar calado lá, né? E de ficar lá entendendo esse propósito, né? De perceber que para Deus falar com você, qual é o propósito? Né? Então, qual que é o propósito dessa situação? Então, você está lá nesse quarto, você está em processo de superação de luto, antes de você ser resiliente.
né? Então, existe o processo da superação do luto. E às vezes você tem que ficar calado, você não se justificar diante de Deus. Porque senão você começa a se justificar, Deus, porque é comigo? Eu faço isso, faço aquilo outro, e aí você agora me pune assim. Então, assim, fica lá calado, fica lá, não fale nada. Deixa Deus falar com você, deixa que você perceba a graça de Deus sobre você, né? Então, você acha que a pessoa tem que se acostumar com a dor? Assim, você acha que a Janaína colocou, a gente acostuma com a dor? Eu acho que não seja acostumar com a dor. Eu acho que a dor não dói mais. Não é acostumar com a dor. Aquilo não gera mais sofrimento em você. Existe a dor não, a cicatriz está ali, né? O diagnóstico está ali, mas né? não vai Na doer. sua frente. Mas aquela dor, daquele luto, aquilo já não é mais pertinente a você. Entendeu? O pastor Fabrino, esse não acostumar com a dor, a gente vê também quando José encontrou os irmãos dele. Os irmãos falaram, agora José vai matar a gente. Mas aí José fala o quê? Fiquem tranquilos, porque isso é um propósito de Deus me mandar para cá para que se preservasse o povo de Israel. Então, na verdade, José esqueceu? Não. José não esqueceu o que eles fizeram, né? Eles eram. Mas Deus tirou isso que a minha esposa falou aqui. Ele não sofria, ele não tinha mais aquele nível de sofrimento do início. Deus foi fazendo essa resiliência com o tempo. Com o tempo. Com tudo que ele passou. Com aquele tempo todo, fez com que ele pudesse perdoar os irmãos e não sofrer a dor daquele luto, né? Que a vontade no início devia ser esganar todos eles, entendeu? Mas com esses anos, né? E eu acho o ápice da história de José, vou aproveitar, porque senão não vou conseguir falar pelo horário. Ele tá igual a mim, eu tô querendo falar. Aí o que aconteceu, gente? Olha só o que José fez. Ele teve 2 filhos no Egito, né? O primeiro ele chamou de Manassés. Manassés, significado de Manassés é esquecer. Está lá no versículo 51 de Gênesis 41, que diz assim, chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele não estava dizendo ali que ele esqueceu da família, que ele não gostava da família, ele esqueceu daquele sofrimento que ele passou ali. Deus fez ele esquecer aquilo. Então ele homenageou isso com o nome do primeiro filho, Manassés. O segundo é a recompensa do resiliente. O segundo, olha só, no versículo seguinte, o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha só. Efraim quer dizer prosperar 2 vezes, prosperar em dobro. Olha o que Deus faz. Então ele ameniza a dor, né? Ele trata a sua dor. Então Deus trata a nossa dor. Ele traz bálsamo pra gente. Né? E a gente sai daquele processo de luto e a gente consegue viver de uma maneira, entender o que é aquele propósito, né? Entender que foi necessário aquilo e que teve um efeito, né? E aquilo não dói mais, né? E você consegue perdoar. Você consegue perdoar muitas vezes as pessoas porque passou por alguns problemas que às vezes foram feridas de outras pessoas, né? Divórcio, né? Afastamento de pai, de mãe, né? Abandono, né? Isso são lutos que a gente passa na vida, né? E não somente morte, né? Não é somente a morte que é uma dor imensa, mas uma perda de um amor da sua vida, perda de um namorado, né? Então isso perda tudo, de um emprego, perda de um emprego, né? Então, se você pensar, você fala, olha, não tem mais jeito, acabou, então eu vou ficar aqui preso e pronto. Não, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo caminho, e você pode ajudar outras pessoas através da sua história, né? Então, eu acho que esse é o grande significado. Isso, para mim, é um significado muito grande, eu poder fazer outras pessoas crescerem através da minha história, através do meu exemplo. Eu ser um espelho para outra pessoa, isso é muito importante para o cristão, né? Para a gente exercer, ser o reflexo de Jesus aqui na Terra, né? É você perceber
que você tá agindo como Jesus, está perdoando. O perdão é um processo, né? Então, você está naquela busca. Então, eu acho que é isso que a gente que faz a gente ser mais resiliente, né? Fala aí, pastora Angélica. Vou falar. Fala rápido, né? Senão, Essa história de José, assim, eu acho ela fascinante no que diz respeito à resiliência. Por quê? Porque a postura, como o pastor Leonardo colocou muito bem colocado, deu um estudo aí, né, com os nomes, e olha, e como isso realmente, né, é verdade. Mas é o crescimento, o amadurecimento. Porque todo o processo que a gente passa, ele não vem para nos matar, né? Ele vem para nos fazer crescer. E esse crescimento é a resposta de José quando viu os irmãos. A gente pensa, você acha que José, né, se sentiu traído, né, abandonado? Quantos sentimentos ele não passou, mas ele foi entendendo o objetivo. Né? A partir de cada hora era um processo novo, né? Porque ele saía e aí saiu do poço, foi para a prisão, e os processos não pararam. Né? E quanta coisa ele passou. Mas eu vejo que assim, é escolha você querer crescer. É exatamente. É escolha, você decide processo. Eu preciso. O que eu tenho? Depois que eu passei por isso tudo, eu preciso ser melhor. Né? Eu preciso reagir melhor, as reações precisam ser melhores do que aquele José que foi jogado no poço. E depois, José, eu tenho certeza que José não mudaria o caminho dele para chegar até ali. Né? Eu também acho. E ele chegou ele chegou até ali na questão de governador porque ele passou por aquilo tudo. Então, muitas vezes, a gente passa por aquilo tudo para chegar na função de governador, para chegar numa função de líder, na função de uma pessoa melhor. E até de ajudar mais pessoas. Exatamente. É o seu caso. Você chegou hoje, eu vejo, da função de governador. Porque através da sua história, você ajuda outros. Né? Ou seja, a sua história, o seu processo, ele alcança muitas pessoas, ajuda muitas pessoas que você não alcançaria, né? Se não tivesse entendido que há um propósito maior. Eu estou vendo isso é muito lindo. A pergunta da Janaína, ela fala que há 11 anos a mãe dela morreu, né? E ela ainda tenta lidar com essa dor. Eu acho, Janaína, que a sua mãe, ela não está ausente de você. Né? Porque você é um pouco da sua mãe. E quando você lembra dela, não é para trazer dor, é saudade, amor. Né? Quem ama sempre vai ter saudade. Né? Quem ama sempre vai ter saudade. E assim, um ente querido, a gente vai ter saudade. Que você lembre com alegria desses tempos, né, que você passou com a sua mãe. Né? Ela vai estar eternizada na sua alma. Eu li hoje uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia que doenças como câncer e tuberculose não causam tantas mortes neste mundo quanto a falta de amor. Né? A falta de amor tem feito as pessoas adoecerem. Então, assim, essa falta de amor, ela leva almas a adoecerem. Almas doentes, elas não se livram da dor. Né? Elas eternizam dor. Né? Uma alma doente, ela vai sentir dor de uma ferida que já cicatrizou. Uma ferida que já passou, que está lá no passado. Vai ficar remoendo, vai ficar cutucando aquela ferida, né? Então, a gente precisa de cicatrização, né? A gente precisa de cicatrizar. O Hugo disse aqui, no Facebook, perdoar é libertador. Ao olhar para trás e ver que suportamos o processo, enxergamos o cuidado de Deus, vemos o quão importante é a semente morrer e sermos podados por Deus. Glória a Deus pela igreja remanescente. Essa parábola, essa figuração da alegoria de Jesus é linda, né? A semente tem que ser jogada no chão
chão para morrer, para poder nascer, exatamente. Tem uma outra citação muito interessante que eu li também esses dias, minha esposa já conhece há muito tempo, de Dom Helder Câmara, que ele diz que o resiliente é como a cana-de-açúcar. Ela é dobrada, ela é moída, torcida, vira um bagaço, mas apesar de todo esse sofrimento, ela gera doçura. Ela sai doçura. Você não pode perder nem com amor. Exatamente, ele não fica com rancor. Ele não tem amargura, né? Não tem água parada dentro dele. A água foi tirada, né? Acho que a amargura vem muito disso, de água parada, né? Isso é um processo. É um processo. A gente não consegue ser resiliente de uma hora para outra. A gente não acorda resiliente. Isso é um processo, né? E é um processo que a gente tem que passar pela graça, né? Pelo favor merecido de Deus. Eu falo, pastor Leonardo, até a picanha, para ser maturada, ela leva um tempo. Sim, né? Verdade. Então, para a gente ser resiliente, porque a gente tem que amadurecer, morrer, né? Porque às vezes a pessoa quer olha para José, quer ser o governador, mas não quer passar o período escravo, né? Já quer botar a coroa na cabeça nem sair de governador. Resiliente é aquele que vai passar o processo, vai passar o deserto, né? E a gente vê na história de grandes homens de Deus que todos eles passaram por esse processo de resiliência. Todos. Não só na Bíblia, mas como na história também, né? É verdade. O Cacá até colocou alguma coisa aqui, ó. Verdade, pastor. Eu perdi a minha mãe tem 8 meses. Ela me passa paz. Era de muita fé. Isso é um processo, né? E Dedé, você como médica e cristã, né? A pessoa que tem dificuldade de ser resiliente e é evangélica, tem muita gente que tem um tabu com isso. Nossa, muito. Eu falo que o evangélico é o mais difícil de tratar. Eu não quero procurar. Quando eu vejo que é evangélico, eu não quero buscar terapeuta. O que você tem a falar para essas pessoas? Então, eu acho que o evangélico ele tem muita dificuldade de entender a perda, né? O evangelho de hoje é um evangelho de bem-estar, né? Então, na verdade, eu acho que essa pessoa precisa aceitar Jesus, né? De ter o principal evangelho, né? De Jesus. Porque as pessoas, quando eu vejo que uma pessoa é evangélica e que está por um processo, eu já me descabelo, porque assim é muito mais difícil. Porque a crença, né, que só milagre acontece, de que eu creio e você crê em Deus é como se você estivesse negando uma morte. E Jesus veio para isso, né? Então, eu vejo que o evangélico hoje é um evangelho diferente, né? Um evangelho de muita abundância, de muito prazer físico, né? E a gente nega que o caminho é estreito, né? E o caminho é estreito. E o evangelho de Jesus não é pregado, né? É um evangelho de vitória, né? E na hora que Jesus se abaixa para olhar a mulher que foi apedrejada, na hora que ele se volta, que ele se curva, que ele para olhar a mulher samaritana, né? Então, assim, ele volta para falar com a pessoa, né? Então, esse é o evangelho, né? E não é um evangelho de que só milagre. Jesus fala, quem atire a primeira pedra, mas depois ele fala, vai e não peques mais, né? Então, não é um evangelho de só facilidade, né? Eu acho que é um assunto muito delicado. Eu acho que, assim, o evangelho tem dificuldade, assim como outras pessoas, de lidar com a fatalidade. Quanto mais quando é uma pessoa que você fala, mas a pessoa era um anjo, ou era uma criança, aconteceu, né? A fatalidade, quando é em pessoas próximas de nós, né, é muito mais difícil de entender, né? Coisas inexplicáveis. E a gente começa a falar assim, por que Deus permitiu isso? A gente esquece, pastor Fabiano, que o reino de Jesus é a cruz e é espiritual. É isso que a minha esposa está falando. Às vezes está se pregando hoje
um lado muito físico e material. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus nasceu O onde? reino não Numa é do mundo, né? manjedoura. Ele nasceu num curral. Ele veio para servir e não ser servido. Então, eu acho que esse é o grande embate dos nossos dias. Aí as pessoas estão despreparadas, pastor Fabiano, porque nós deveríamos ter uma reação diferente com relação à morte e à fatalidade, que nesse momento, como o apóstolo Paulo disse, eu queria estar lá, mas por causa de vocês, eu fico aqui por mais tempo. Mas o desejo verdade, de o Paulo desejo do meu coração era é morrer, era estar com Jesus. Entendeu? É aquela velha história que se diz. O povo quer ir para o céu, quem vai para o céu, mas céu, lindo céu, mas você quer ir agora? Mas ninguém quer ir. Então, é uma situação que a gente tem que deixar de olhar horizontal, como eu falei no início aqui da live, que é o momento de a gente olhar o vertical, o verdadeiro significado do Evangelho, né? do Evangelho, que é a cruz. Que é a cruz. Né? Então a gente a vitória de Jesus disso. foi aonde? Foi nos milagres? Não, foi na morte. Foi na morte. E através da morte que trouxe vida. Né? Então, a gente morre em vários aspectos da nossa vida para que a gente alcance vida. Né? Então, e quando eu paro para pensar na morte, quando eu paro para falar de morte, eu sempre paro para falar de vida. O que eu estou fazendo da minha vida para que eu possa morrer? Né? O que eu estou fazendo da minha vida hoje que eu possa alcançar uma boa morte? Né? Que eu possa ter pessoas ao meu lado quando eu morrer? Né? Então, o que eu plantei até hoje para eu conseguir chegar lá? Né? Então, é isso que Jesus veio e pregou e que hoje é ignorado. Né? Hoje é o evangelho da boa sorte, né? De multiplicação, né? E o amor ele tem que ser dividido, ele tem que ser partido. Se o amor não for partido, né? Então é igual um casal, né? Se a gente não se partir, a gente não consegue conviver um com o outro, né? Porque tem que ter um evangelho de negação, né? Tem que haver negação. Minha esposa é muito resiliente. Que vai apanhar hoje aí. Dá um soco nele. Mas eu vejo muito isso, a questão da própria oração do Pai Nosso. Né? Mas faça a tua vontade. E não a minha. Muitas vezes a gente quer a nossa vontade e a gente tem que entender que o reino de Deus é um reino celeste. E entender que essa natureza é uma natureza corruptível que está morrendo. Né? A natureza morre. Né? Nós somos vulneráveis. Há doenças aqui, assim, Deus intervém pela soberania dele, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. É igual a esposa acabou de falar, por exemplo, se todo mundo tivesse um diagnóstico falso, entre aspas, você tem 3 meses de vida, aí você vai querer fazer tudo melhor nesses 3 meses. Por que a gente não faz quando a gente ainda não tem um diagnóstico? Não é? A gente perde tempo. Aí quando a pessoa fala, eu só tenho 3 meses, aí eu vou querer agir bem, por que não agir bem hoje? Viver hoje? Eu não sei amanhã como vai ser. Né? Aí vem Deus e fala com Josué, seja forte e corajoso. Não temas. É isso aí. Né? É para você viver dessa forma, né? Amém. Seja forte e corajoso, não temer nada nem ninguém, porque eu sou contigo. Amém. Não é? Eu não sei nem quantos minutos nós estamos aqui. Quantos minutos aí já passou? Mas aparece. Mas, Dedéia, fala pra gente um pouquinho agora. Eu tenho essa dúvida. Você é uma pessoa de fé, né? Casada com esse homem de fé também, pastor Lionai. Você crê em milagres, óbvio, né? E essa questão de lidar com pessoas que estão desenganadas, vamos colocar assim. Isso também te desengana ou não? Vive o quê? Isso também te tira a esperança também? Como é que funciona? Não, na verdade, quando a gente começa a enxergar a morte como um aspecto espiritual até mesmo, né, e um aspecto de
amenizar o sofrimento daquela pessoa, que você vê que está numa situação limítrofe e que ela está só num aspecto de sobrevivência e que ela não está exercendo a vida dela como é verdadeira, então isso, na verdade, traz alívio para a pessoa, né? Uhum. Então, porque uma pessoa que está, que você diz, desenganado, ele está só sobrevivendo, né? Ele não está tendo a vida dele como era antes. Então, essa sobrevivência não leva a nada, não tem vida ali, né? Então, e aí que Melhor a vem... vida eterna por vir, né? Então, Nós temos 15 segundos. Meu Deus, nós vamos entrar de novo só para a gente orar junto. Amém? Amém. Tem 9, 8, está acabando aqui. A gente entra de novo na live só para a gente fazer uma oração junto. Combinado? Amém.